Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos mais um vlog de leitura de um livro que eu estou extremamente animada e ansiosa para ler, que é Café, Amor e Especiarias. Eu tô de olho nele já faz um tempo, é uma série que muita gente elogia. Eu adquiri o primeiro e o segundo livros, inclusive eu coloquei o unboxing deles em um dos vídeos aqui do canal que saiu recentemente. Então eu vou deixar nos cards e na descrição caso vocês queiram ver. Então eu adquiri esse e o segundo, que é uma livraria com aroma de canela. Eu espero gostar muito de ambos e vou começar essa série agora. A capa é muito bonita, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. É muito outonal e, como eu já disse pra vocês, outono é a minha estação favorita. Tem essas folhinhas aqui que brilham dependendo da iluminação. É uma capa que passa um aconchego. Enfim, eu gosto muito dessa capa, eu gosto muito do livro, do jeito que ele foi produzido. Aqui atrás uma cidade fofa, um café quentinho e um outono apaixonante. Bem-vindos a Dream Harbor. Então eu tô bem animada para ler esse livro, que eu já tava de olho há algum tempo. Ele é bem curtinho, eu já fiz o meu color code aqui. Provavelmente eu vou fazer esse laranja aqui um pouco mais escuro de acontecimentos, esse daqui um pouco mais claro de romance, amarelo para frases e lições, e o verde para aleatório, alguma coisa que eu não saiba exatamente como encaixar. Aqui também tem esse mapa que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes daqui a pouco, que também tem outros locais em que outros livros da série vão se passar. Aqui, por exemplo, a Fazenda de Árvores de Natal, que tem um livro. Aqui também a Casa das Panquecas, se não me engano, também vai ter um livro que vai se passar aqui. Então, eu vou ler todos com certeza, principalmente se eu gostar desse, é claro. Vou mostrar para vocês com mais detalhes. Enfim, como vocês viram, muitos locais aqui podem se passar histórias. Aqui também tem a playlist e aqui começa o livro especificamente. Vou começar minha leitura agora. Como eu disse para vocês, eu tô bem animada e vou levar vocês junto comigo. Me acompanhem então falando sobre a história, sobre personagens, sobre tudo que acontece aqui, dando minhas opiniões e mostrando as minhas marcações. E eu tô bem ansiosa também para ver como elas vão ficar de acordo com as cores que eu escolhi. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vlogs de leitura referentes a essa série, e também a outras que eu já leio ou vou começar em breve, e também continuar me acompanhando nas próximas estações e não só no outono, que é a minha favorita e eu fiz muitos vídeos temáticos para vocês. Chega de enrolação, vou começar minha leitura agora e em breve eu volto a falar com vocês. Bom, pessoal, meu primeiro dia de leitura já passou. Vim conversar com vocês sobre o que está acontecendo em Café, Amor e Especiarias. Já adianto a vocês que é um livro que eu tô gostando bastante. E então vamos conversar sobre o que aconteceu até agora. Eu mostrei para vocês o meu color code e também esses são os post-its que eu tô usando. Essa é a cartela. Combina bastante com a capa, então eu tô gostando muito do resultado das marcações. E aqui também eu fiz o meu color code, eu tô usando 4 cores, como eu mostrei pra vocês. Então, vamos lá aos acontecimentos então. Bom, o livro acompanha a Jenny, ela é uma moça que trabalhava na cidade e vivia na cidade, mas a tia dela deixou o café Pumpkin Spice pra ela como uma espécie de herança. Ela não faleceu, só tá viajando, diz que queria curtir a vida, então deixou nas mãos da sobrinha favorita dela, e até aí a Jenny até brincou que ela é a única. Então, ela tá nesse lugar já há 3 dias. Quando o livro começa, ela ainda não abriu a cafeteria, mas ela tá planejando fazer isso no final de semana e isso realmente acontece.
Dando um geral sobre a história, ela, como eu disse pra vocês, vivia na cidade grande, mas percebeu que a rotina dela não estava fazendo bem pra ela, que ela trabalhava muito e que não tinha tempo e nem espaço pra fazer as coisas que ela gostava, curtir a vida. E ela percebeu isso só quando ela foi entregar um café pro chefe dela na empresa e encontrou ele morto em cima da mesa depois de um ataque cardíaco. Ela começou a repensar a vida, sobre o caminho que ela estava tomando, começou a ficar com medo de acontecer a mesma coisa com ela, de exaustão de trabalho que tinha acontecido com o seu chefe, realmente trabalhar até a exaustão extrema e acabar falecendo por isso. Então ela resolve tomar uma medida tanto pela sua saúde física quanto pela sua saúde mental, e essa oportunidade veio como uma bênção para ela, na minha opinião, porque ela realmente poderia ter o mesmo destino. Ela tá nessa cidade pequena, logo no início eu mostrei pra vocês que tem um mapa, então tem muitas personagens que já foram apresentadas. Primeiro ela conhece o Logan, que é o parceiro romântico dela na história, já dá pra perceber isso desde o início. Eles já criam muita química o tempo todo. Nos capítulos eles falam o quanto estão atraídos um pelo outro, só que não entre eles, é claro, eles ainda fingem que estão em uma relação só de amizade. Interessante ressaltar que um capítulo é da Ginny e outro capítulo é do Logan, então são capítulos alternados entre o casal, o que deixou a história bem mais interessante. Ele também tem um núcleo importante, o passado dele é triste porque ele estava apaixonado por uma moça, pediu ela em casamento na frente de toda a cidade, e a moça negou o pedido de casamento, então o coração dele foi partido na frente de todo mundo e agora todo mundo olha para ele com pena, e agora, neste momento do livro, ele está se apaixonando pela Ginny. Outra parte interessante também que eu gostaria de comentar aqui é que realmente não só a capa do livro parece que com Gilmore Girls, também o nome da autora, que é Laurie Gilmore, ela fala mesmo que esse livro é baseado na série, tem uma coisa a ver, e que foi um livro feito para quem gosta da série, e realmente a história tem muitos sinais de que foi baseado. A cidade pequena, o personagem que representa o Luke aqui é o Logan, eles são iguaizinhos, só muda que um tem uma fazenda, o Luke, mas eles são iguais, barbudo, usa camisa de flanela, não gosta muito de fofocas da cidade, não gosta muito de movimento, nem de muita mudança, então eu acabei gostando bastante do Logan. A protagonista, Jenny, acho que é um pouco parecida com a Gilmore mãe, elas são parecidas no sarcasmo, também na animação, na relação que ela cria com o Logan, de muita amizade e muita parceria, então essas partes também estão sendo dignas de nota, e é claro, toda a situação na cidade pequena, de todo mundo se conhecer, ser muito respeitoso um com o outro, de ter aquelas fofocas de cidade pequena, e também as reuniões dos moradores, inclusive já aconteceu uma que foi igualzinho uma dos capítulos da série, o prefeito é igual o prefeito da cidade do seriado, então realmente muitas coisas são parecidas. Provavelmente se você gosta de um, você vai gostar do outro também, que é o meu caso. A única coisa diferente que já dá pra perceber aqui é a questão do romance. O romance aqui em Café, Amor e Especiarias é um pouco mais adulto do que lá. Não teve nenhuma cena, nada demais, mas já dá pra perceber que é um pouco diferente, mas por enquanto não aconteceu nada específico. Continuando sobre o enredo e as personagens, além do Logan, a protagonista já fez algumas amizades. Inclusive eu acredito que vão ser as protagonistas dos próximos livros, que é a Hazel, a dona da livraria, e a Anne, a dona da confeitaria. Eu já gostei bastante delas duas e eu acho que o livro delas também vai ser bem legal. Nada muito importante aconteceu até agora, tá mais focado mesmo na relação da Jenny com o Logan, a adaptação da protagonista na vida de cidade pequena, conhecendo as pessoas, tocando o seu café, então nada muito importante para a história aconteceu. A única coisa que aconteceu assim de interessante, além de tudo isso que eu já comentei, foi que a Ginny estava com medo porque ela estava escutando uns barulhos estranhos na casa dela, e depois ela acaba descobrindo que era um gatinho, e esse gatinho ela acabou adotando, deu o nome dele de Gasparzinho, o que eu achei muito engraçado. Então é um livro bem cômico, além do aconchegante, de todas as coisas que eu comentei com vocês. Então foi isso que aconteceu nesse meu primeiro dia de leitura. Estou muito animada e ansiosa para continuar os próximos capítulos. É um livro curto, então eu acho que eu vou acabar rapidinho, mas eu tô gostando muito da leitura. A escrita é muito fluida e interessante, o desenvolvimento eu tô gostando também,
E é realmente um livro levinho, com mais foco no romance mesmo e até o desenvolvimento da protagonista. Mas não tem nenhum grande acontecimento até agora. Então essa foi a minha leitura do primeiro dia de Café, Amor e Especiarias. É um livro que, além de ser bonito, é muito interessante, como eu disse pra vocês. É bem aconchegante mesmo, tá sendo bem gostoso ler ele agora nesse finalzinho de outono. E aí, quando eu for pro meu segundo dia de leitura, eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu, as novidades, se teve algum acontecimento um pouco mais importante assim no livro, porque agora foi mesmo um geral assim da história, das personagens, conhecendo tudo, mas ainda assim tá sendo uma leitura que tá me acompanhando muito bem. Bom, pessoal, finalizei o meu segundo dia de leitura e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu. Nesse segundo dia, então, algumas coisas mais interessantes rolaram e o livro teve mais movimento. Primeiro, começando pelo casal principal, a Jenny e o Logan combinaram de ter um relacionamento, porém escondido das fofocas da cidadezinha, então eles estão ficando às escondidas. Outra parte importante que aconteceu é que, pelo jeito, a tia da Jenny, a Dot, também tem alguma coisa mal resolvida com o Norman, que é o cara que ajuda aqui na cafeteria. Então é mais uma coisa que eu quero muito saber o que vai acontecer. E para finalizar os romances, o irmão da Jenny, o Benê, também parece estar escondendo alguma coisa. Eu pensei na possibilidade de ter um livro para ele mais para frente, ou uma explicação sobre isso aqui nesse livro mesmo. Alguns outros acontecimentos não tão específicos assim foram uma feira que teve, que o pessoal ia vender seus produtos e não deu muito certo porque começou a chover, e foi nessa parte, nesse acontecimento que o romance do casal principal iniciou. Também as pessoas continuam falando pra Jenny tomar cuidado com o coração do Logan, já que ele foi partido antes. Ela tá bem preocupada com isso e tá fazendo todas as suas ações bem pensadas pra não machucar ele, porque ela sabe que ele é um cara muito legal, mas ela realmente colocou esse interesse em ação. A protagonista também está sendo perseguida por alguém que ela não sabe quem é, e essa pessoa está quebrando seus vidros, espalhando as suas correspondências, bagunçando as suas plantas. Então é uma parte que tá em um mistério aí. E os possíveis casais dos próximos livros continuam aparecendo e gerando curiosidade e animação para mim para continuar a série. O Noah com a Hazel da livraria, que parecem ter uma relação tímida, e o Mac do pub e a Anne da confeitaria, que já são mais enemies to lovers. Ambos eu tô muito afim de ler, não sei qual vai ser a ordem dos casais por enquanto, mas ainda vão surgir outros porque a série é até grandinha. Já passei por alguns capítulos que eram considerados spicy e não tiveram nada, então eu acho que eu vou gostar ainda mais desse livro assim, porque cenas spicy não são tantos do meu gosto. Boa notícia pra mim, com certeza. Mas se isso mudar, eu converso com vocês por aqui com certeza, porque eu gosto também de conversar com vocês sobre isso, de deixar tudo claro, porque talvez você seja assim como eu e seja um leitor que não se interessa tanto por essas partes, então eu vou compartilhar isso com vocês também. Então eu parei na página 130 e alguma coisa, não lembro exatamente qual página eu parei, mas eu já tô quase acabando o livro. Eu já tive momentos muito confortáveis lendo ele, eu disse para vocês que é realmente uma história muito aconchegante, mas estou animada para finalizar ainda assim e ver o que vai acontecer no final desse livro. E também, é claro, estou muito animada para continuar a série e continuar gravando vlogs de leituras para vocês. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Café, Amor e Especiarias e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu no meu terceiro dia de leitura. Eu conversei com vocês sobre os 2 primeiros, atualizei tudo o que tinha acontecido e então eu finalizei o livro na página 252. Como eu disse para vocês, era um livro mais curtinho. Então eu vou voltar aqui na página que eu tinha parado de conversar com vocês pra gente voltar do tempo certo. Bom, pessoal, nesse terceiro dia, então, o primeiro acontecimento bem bacana aqui
é o concurso de fantasias no Festival de Outono, com muitas cenas legais e aconchegantes, e eu adorei a competição de fantasias, mesmo sendo caótica para as personagens. Eu falei com vocês que teria esse evento aqui mais pra frente e ele aconteceu. Foi uma passagem que eu gostei muito, cenas que eu gostei muito, e conforme o tempo vai passando, o romance do casal principal vai se intensificando. Então, a partir desse evento, o Logan decide vencer os seus medos em relação à sua ex-namorada e aos poucos mostrar ao pessoal da cidade que ele tá com a Jenny, e ele fica com medo porque ele não costuma ter relacionamentos e também tem medo da cidade toda. A Jenny tem medo da cidade toda ficar com raiva dela se ela pisar na bola. Ela tem muito medo desse erro, principalmente porque as pessoas falaram para ela tomar muito cuidado com o Logan, como eu tinha comentado. Então isso acabou criando um receio nela de fazer qualquer coisa errada. No romance dos dois, as inseguranças do Logan, com medo dela ir embora, e o medo da Jenny dele ainda estar assim meio que na da ex dele, é o que complica a situação. O problema entre casal de todo final de livro de romance é justamente por causa disso, mas o bom é que tudo se resolve rápido, principalmente pela amizade do pessoal com o casal. Todo mundo torce muito para que ambos sejam felizes, porque eles já eram apegados ao Logan, e conforme o tempo foi passando e a Jenny foi se instalando na cidade, todo mundo pegou muito carinho por ela também. Então eles ajudam muito nessa conciliação. Apesar da briga ter sido por meio que um erro ali de comunicação, que é um aspecto que eu não gosto muito, ainda assim eu gostei do fato das coisas se resolverem rápido, então eu achei essa parte bem positiva. Bom, falando em apoio e amizades, o Noah e a Hazel, sendo o Noah um pescador e a Hazel a dona da livraria, eu acredito que eles sejam o próximo casal. O Noah aparentemente é meio solto e bem diferente do tipo da Hazel, vamos ver no que isso vai dar. Ele principalmente já está investindo muito nela no fim desse livro, comprando vários livros na livraria dela sem ele realmente ter interesse, só para ficar perto dela. Então eu achei isso muito legal, acho que eu vou gostar muito do próximo casal e do próximo livro também. Bom, como errar é normal em qualquer situação, como estamos sempre aprendendo e lidando com pessoas diferentes, acontecimentos diferentes e sentimentos novos, é um pouco do que fala dessa história. No final, o casal se resolve e fica junto, a Jenny se instala de verdade na cidade, descobre que quem estava tentando atrapalhar a administração dela era o Norman, um cara que trabalhava lá, que eu até comentei com vocês, porque ele queria comprar o café, e também temos uma cena da volta da tia dela, a Dot, e a sua conversa romântica com o Norman, já que os dois se gostavam muito, mas não tinham coragem de ser sinceros um com o outro. Ambos também eram inseguros na questão desse romance, e fica um pouquinho disso aqui no final. E uma coisa importante também que eu gostaria de conversar com vocês, que eu tinha deixado em aberto nos takes anteriores, é que tinha uma questão ali do irmão da Jenny, parecia que tinha alguma coisa que ele estava escondendo dela. Nesse livro em específico nada foi feito sobre isso, ficou uma ponta solta. Eu não sei se eu posso esperar que isso seja citado em outros livros e ele tenha um livro para ele, eu ainda não sei como vai acontecer. Mas nesse livro em específico isso não é resolvido e nem apresentado para nós o que realmente está acontecendo na vida dele. É realmente focado no Logan e na Jenny, e também falando um pouquinho, como eu disse para vocês, da Hazel e do Noah. Aviso também que os capítulos 26 e 31 são justamente os que tem a cena Spice de verdade. Eu disse pra vocês que eu tinha visto uma lista que mostrava lá quais capítulos tinham esse tipo de cena, mas nenhum deles estava nada substancial. Só que aí, nesse terceiro dia de leitura, nesses capítulos 26 e 31, realmente aconteceram alguma coisa. Então também fica aí de aviso pra vocês, caso vocês queiram saber quais capítulos têm coisas mais explícitas. E essa foi a minha leitura de Café, Amor e Especiarias. Estou muito feliz com essa leitura e de ter feito ela nesse outono. Aqui foram as minhas marcações, até que eu fiz bastante. A maioria delas de romance, então o livro é bem focado nisso mesmo. E como eu disse para vocês também, a evolução das personagens, como elas vão aprendendo com os erros e os acertos. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais essa leitura. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder o restante dessa série. Ainda tem muito livro para ler. Essa série até que é bem grandinha e eu pretendo com certeza ler os demais, porque eu gostei muito da escrita da autora.
Também não deixe de comentar a sua opinião desse livro, caso você tenha lido, ou caso você tenha ficado interessado por esse vídeo. Curtir para ele chegar a mais pessoas e a gente alcançar mais pessoas, e ativar o sininho para não perder nenhum próximo conteúdo. Até breve!